Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 20 de Noções da Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através da aritmética hexadecimal, onde foram feitas operações de adição e subtração com números em hexadecimais. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através dos circuitos lógicos sequenciais, porque o que nós vimos até agora eram circuitos lógicos que são considerados circuitos combinacionais, que são circuitos que não possuem memória. A maioria dos sistemas digitais é constituída de circuitos combinacionais e de elemento de memória. Então aqui nós temos uma figura que mostra um diagrama em blocos de um sistema digital geral que reúne portas lógicas combinacionais com dispositivos de memória. Então aqui, como vocês podem perceber, nós temos as portas lógicas combinacionais com suas entradas externas, saídas combinacionais e os elementos de memória com as saídas de memória. O elemento mais importante é o flip-flop, que é implementado a partir de portas lógicas. Então, embora uma porta lógica por si só não tenha capacidade de armazenamento, algumas delas podem ser conectadas entre si de tal forma que permita o armazenamento de informações. Algumas formas diferentes de arranjo de portas são usadas para produzir flip-flops ou FFs. Então, aqui nós temos uma representação do símbolo genérico de um flip-flop, onde nós temos as entradas, as saídas Q e Q barrado. A saída Q é uma saída normal e a Q barrada é uma saída invertida. Certo? Então, aqui nós temos os estados de saída, que temos o chamado estado alto ou 1, que também pode ser chamado de estado 7, que é quando o Q é igual a 1 e a saída Q barrado é igual a 0. Nós temos também o estado de saída chamado de baixo ou 0, que também pode ser chamado de clear ou reset, que é quando o Q é igual a 0 e o Q barrado é igual a 1. Mas o que seria realmente um circuito lógico sequencial? São diferentes dos circuitos combinacionais porque eles têm memória, certo? Ou seja, a saída do sistema depende não só do estado atual de entrada, mas de estados anteriores. LED com porta NAND. O circuito de um flip-flop mais simples pode ser construído a partir de duas portas NAND ou duas portas NOR. A versão com porta NAND é denominada LED com porta NAND ou simplesmente LED, como nós temos aqui nesta imagem, certo? Então, um LED com portas NAND tem dois estados de repouso possíveis, quando o set é igual ao reset, que é igual a 1. O set seria este daqui e o reset seria este daqui. E como vocês já sabem o que são portas lógicas, aqui nós temos duas portas NAND, porta NAND 1 e porta NAND 2. Então, as duas portas são interligadas de modo cruzado, como vocês puderam perceber, de forma que a saída da NAND 1 é conectada a uma das entradas da NAND 2 e vice-versa. As saídas das portas denominadas Q e Q barrado, respectivamente, são as saídas do LED. Em condições normais, essas saídas sempre serão o inverso da outra. Então, aqui nós temos duas entradas no LED. No caso, seria a entrada 7 e a entrada reset. A entrada 7 é quando o Q é setado para o estado 1. E a entrada reset é quando nós resetamos Q para o estado 0. Então, as entradas 7 e reset são normalmente em repouso no estado alto, e uma delas é pulsada em nível baixo sempre que se deseja alterar as saídas do LED. Setando o LED. Vamos analisar agora o que acontece quando a entrada 7 é momentaneamente pulsada em nível baixo, enquanto a entrada reset é mantida em nível alto. A figura aqui, nós vamos ver o que acontece quando Q é igual a 0, antes da ocorrência do pulso, certo? Então, como a entrada 7 é pulsada em nível baixo, no caso a entrada 7 seria essa daqui, no instante T0, Q irá para nível alto, e esse nível alto forçará Q barrado
para o nível baixo, de forma que na NAND 1 há duas entradas em nível baixo. Então, assim, quando a entrada 7 retorna para o estado 1, no instante T1, a saída da NAND 1 permanece em nível alto, que por sua vez mantém a saída da NAND 2 em nível baixo. Agora nós vamos ver o que acontece quando Q é igual a 1 e Q barrado é igual a 0 antes da aplicação do pulso na entrada 7. Certo? Aqui nós temos a entrada 7 e a entrada reset nas duas NANDs, NAND 1 e NAND 2, com as saídas Q e Q barrado. Então, visto que Q barrado é igual a 0, já mantém a saída da NAND 1 em nível alto. O pulso baixo da entrada 7 não altera a saída. Assim, quando a entrada 7 retorna para o nível alto, as saídas do LED ainda são Q igual a 1 e Q barrado igual a 0. Então, podemos resumir o que é mostrado nas imagens, que um pulso de nível baixo na entrada da 7 sempre leva o LED para o estado em que Q é igual a 1. Essa é a operação de setar um LED, ou flip-flop, ou FF, como também pode ser chamado. Resetando o LED. Então, agora nós vamos analisar o que acontece quando a entrada reset é pulsada em nível baixo, enquanto a entrada 7 é mantida em nível alto. Na figura, nós temos o que acontece quando Q é igual a 0 e Q barrado é igual a 1 antes do pulso, certo? No caso, nós temos a entrada 7 aqui e a reset aqui com as duas NANDs, NAND 1 e NAND 2. E as saídas Q e Q barrado. Então, visto que Q é igual a 0, já mantém a saída da NAND 2 em nível alto, certo? Um pulso em nível baixo na entrada reset não apresentará nenhum efeito. Quando o nível da entrada reset retorna para alto, as saídas do LED ainda são Q igual a 0 e Q barrado igual a 1. Então, aqui nós temos na figura a situação em que Q é igual a 1 antes da ocorrência do pulso na entrada reset. No caso aqui seria Q igual a 1, certo? Como a entrada reset é colocada em nível baixo, no instante T0, Q barrado vai para o nível alto, e este nível alto força a saída Q para o nível baixo, de forma que a NAND 2 agora tem duas entradas em nível baixo. Assim, quando a entrada reset retorna para o nível alto, em T1, a saída da NAND 2 permanece em nível alto, que por sua vez mantém a saída da NAND 1 em nível baixo. Como vocês podem perceber aqui, certo? Então, para resumir aqui o assunto do LED com porta NAND. Quando o set for igual a reset, que também for 1, essa condição é estado normal de repouso e não tem nenhum efeito sobre o estado da saída. As saídas Q e Q barrado permanecem nos mesmos estados que estavam antes da condição de entrada. Mas se set for 0 e reset for 1, essa condição faz a saída ir para o estado em que Q é igual a 1, em que permanecerá, mesmo que a entrada 7 retorne para o nível alto. Essa operação é a operação de setar o LED. Quando set for 1 e reset for 0, essa condição gera um estado de saída em que Q é igual a 0, no qual permanece mesmo após a entrada reset retornar para o nível alto. Então, aqui nós vamos ter a operação de limpar ou resetar o LED. E aqui nós temos uma ilustração de uma representação alternativa, certo? Que é uma representação equivalente de um LED NAND e o símbolo simplificado, que seria esse aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é um circuito lógico sequencial. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com os circuitos lógicos sequenciais, onde aprendemos o que é esse tipo de circuito, porque até esta aula nós só tínhamos visto circuitos combinacionais. Hoje iniciamos pelos sequenciais, onde aprendemos o LED com porta NAND. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.